Política, na Jovem Pan. 7h39, não perca a hora nem seu compromisso. Boa quinta-feira, com muito calor em Santa Catarina. Vamos falar de política. O Piara Bosque, bom dia, bem-vindo. Bom dia, Marcos. Bom dia, Fernando. Bom dia, ouvintes da Jovem Pan Joinville. Muito bem. O Piara, ontem você comentou que o secretário da Fazenda até falou sobre a questão dos quase 3 bilhões de reais de Santa Catarina e tudo mais. E a pergunta que o ouvinte Jovem Pan faz é o seguinte, tá? Mediante isso, qual é a ação que o governo vai fazer para a recuperação de receita, hein? Então, o governo anunciou, junto com a fala do Cleverson na terça-feira, anunciou um plano de ajuste fiscal em Santa Catarina, que tem até nome, é o PAFISC, que prevê revisão de contratos, revisão de gastos de custeio, 2 equipes detalhando, uma no gasto, outra na arrecadação, no que pode melhorar a curto prazo. É o que os governos costumam fazer no seu início. Lembrando que o Moisés, quando assumiu falando em déficit de 700 milhões e em dívidas de 2 bi. No final do ano estava comemorando superávit. Esse momento, a gente tem que dar uma minimizada, porque o governo que assume sempre assume reclamando da conta que deixou, né? E tem uma coisa que eu acho que o mais importante da fala, na comparação das falas dos diagnósticos de Cleverson Sievert, atual secretário da Fazenda, e o antecessor Paulo Eli, é que eles não questionam os números, não estão sendo questionados. 128 milhões em déficit em 2022, 2,8 bilhões em compromissos para 2023. Acho que a grande diferença é que Paulo Eli, o antigo secretário, é otimista em relação ao crescimento econômico. Ele fala em 4%, que seria suficiente para bancar toda a conta. E o Cleverson Sievert não é tão otimista, acredita num crescimento de 1%. Mas vai ter a revisão de contratos. Acho que a grande questão também que está colocada assim mais para curto prazo seria uma revisão dos subsídios fiscais. É uma fórmula que é defendida por ambos os secretários, pelo secretário atual e pelo que deixou. Só que a gente sabe que tem muita resistência na Assembleia Legislativa quando se tenta esse tipo de revisão. Eu acho que vai ter as revisões, vai ter revisão de contrato, esse tipo de coisa, vai se largar muita coisa, mas no final da conta, quem vai pagar é a gente mesmo, com aumento de arrecadação, como tem acontecido em Santa Catarina, tem aumentos expressivos de arrecadação anual. O Piara, se o governo disse, né, que não terá muitos recursos, isso também, é claro, vai exigir automaticamente... Opa, não consegue ouvir? E agora vai ouvir, então. Se o governo disse, né, que não terá aí muitos recursos para os próximos anos de investimento, isso também vai exigir uma maior aproximação com Brasília, creio eu, né, o Piara? O governo tem essa ação projetada para logo ou é algo para ser construído aí aos poucos nos próximos anos? Bom, o próprio governador Jorginho Melo já anunciou que tem um pedido embaixo do braço para o encontro com o presidente Lula e os governadores, né? Ele vai levar o pedido para que o governo federal abata da dívida da União aqueles quase 500 milhões que o ex-governador Moisés aportou para avançar as obras federais em Santa Catarina. Isso não foi negociado pelo governador Moisés na época, pelo ex-governador Moisés na época. Ele não negociou com o governo Bolsonaro essa devolução, ele apenas aportou os recursos e depois, posteriormente, houve uma grande batalha no Legislativo. Os senadores pediam a minha frente, a deputada Ângela Amin, em final de mandato também, para tentar conseguir com que esses recursos fossem devolvidos, que fosse aprovada no Congresso a perspectiva dessa devolução com o abatimento da dívida. E no final do ano, esse projeto chegou a ser aprovado, vetado pelo então presidente Bolsonaro, e no final do ano, no Congresso, conseguiram derrubar esse veto, ou seja, há margem para pedir essa devolução, não é automática. Então, o Jorginho Melo vai aproveitar essa aprovação no final do ano, vai levar esse pedido para esses 500 milhões, pelo menos, abater da dívida com a União, o que é bem justo, né? Bastante justo, porque Santa Catarina aportou um recurso considerável. As obras federais que avançaram por conta desse dinheiro da arrecadação estadual, e é justo que volte. É um primeiro pedido, é um começo. Vamos ver, é um termômetro para ver como é que vai ser a relação o quanto o governo do PT federal está disposto a ajudar Santa Catarina nesse quesito. Vamos ver, vamos aguardar. Obrigado, Piara. Boa quinta, até amanhã. Até amanhã, um abraço. Um abraço. Valeu, Piara.